Voltar ao caminho da fé. E muita gente está vivendo uma vida cristã automática e não uma vida cristã com fé. E por esta razão não está agradando ao Senhor. Vamos ficar em pé. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura de 3 versículos. Aí depois nós vamos sentar e eu vou trabalhando cada versículo nesta introdução. Nós precisamos entender que a salvação é mediante a fé. Não existe mais nada que se possa fazer que venha nos trazer essa salvação concedida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, Romanos 4, versículo 1 diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Vamos sentar. Eu comecei a ler o versículo em que nós vamos ver a questão da fé, e aí eu vim subindo até parar no versículo 1. E aí eu resolvi trazer todo o capítulo 4, porque a gente precisa ter um entendimento da fé de uma maneira globalizada, e não através apenas de um texto ou de um versículo. Então o apóstolo Paulo está vendo que esta igreja, que não foi ele quem abriu, essa igreja estava encontrando dificuldades. Por quê? Porque eles achavam que a salvação era através de algumas obras, era através de algumas atitudes. E logo no capítulo 1 ele tem um pedaço lá que diz que o justo viverá pela fé. É pela fé. É pela fé que tudo acontece. Nós temos que parar com esse negócio de que a gente precisa fazer alguma coisa. Veja bem, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. O que Paulo está dizendo? O que ele alcançou? O que ele alcançou? O que ele fez por alcançar? Ele não fez nada. Se ele foi justificado por obras, aí ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele não pode sentir essa alegria que está justificado por causa que fez alguma coisa. 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se o trabalhador trabalhou, ele tem que receber, não é? Então, a partir do momento que ele não recebe, o empregador já está endividado com o trabalhador. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos
ou também sobre os incircuncisos? Será que eu estou falando agora, será que o incircunciso precisa se circuncidar para que a felicidade, o perdão atinja a vida dele? Não, de maneira nenhuma, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Muita gente diz assim, mas isso não é justo. Fulano errou. Aí um dia ouviu a mensagem, se arrependeu e pediu perdão a Deus, Deus perdoou ele e vai levar ele para o céu. Isso não é justo. Aí veja, como é que a justiça de Deus é completamente diferente da justiça dos homens. Para os homens, esse cara tem que levar 57 chicotadas, ele tem que ficar 3 dias sem comer, e ele precisa perder tudo que ele tem para ele poder entrar no reino de Deus. Mas a justiça de Deus basta você crer. Você crê, pronto, está resolvido a tua desgraça. E aí as pessoas dizem que isso não está certo. Como é que o injusto pode falar da justiça de Deus? Porque é assim que funciona. É desse jeito. Versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Como é que essa justiça foi atribuída a Abraão? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não, no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Não precisou fazer nada. Então, para que ele circuncidou? Por ordem de Deus, após Deus ter uma comunhão com ele, marcá-lo. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Deus não falou para ele, olha só, eu estou amando você, mas você precisa fazer algumas coisas para a gente começar a nossa relação. Deus não falou isso. Infelizmente, muita gente evangélica pensa que a coisa funciona assim. Você tem que fazer alguma coisa. Você não teve que fazer nada. Abraão não teve que fazer nada. Abraão estava lá na terra dele, Deus falou, Abraão, ele ouviu, sim, senhor, faz isso assim, assim. Ele imediatamente obedeceu. Ele creu. Ele creu. Pronto. Uma outra coisa, Abraão errou a beça. Então você que pensa que errou, já está no inferno, você precisa aprender a palavra de Deus. Porque existe uma corrente dentro da igreja, pecou, vai para o inferno. Se arrependeu e consertou, pagou a penitência, volta para o céu. Aí pecou novamente, vai para o inferno. Aí se arrependeu, pagou 10 Ave Marias e 57 Pai Nosso, volta para o céu. Tudo errado. Tudo errado. O Deus que foi a Abraão quando ele estava incircunciso e longe numa idolatria chamada Ur, e o amou e o salvou não porque ele tinha feito alguma coisa boa, é o mesmo Deus que quando Abraão errou, não jogou ele fora. É que nós, humanos, nós temos a tendência de querermos pagar alguma coisa que a gente não pode ficar devendo nada para ninguém. Não, não pode ser tão simples assim. Tem gente que fala isso. Não, de jeito nenhum, tem que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. Já foi feito. Se você tentar fazer alguma coisa, você está desconsiderando o que já foi feito. Onde é que eu estou? 13? 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ué, é tão simples assim. Se eu precisasse da lei para ser salvo, vamos cancelar a fé. Não precisa de fé.
Porque eu estou vendo que eu sou um adúltero. Eu estou vendo que eu não honro a Deus. Eu estou vendo que eu não honro meu pai. Eu só tenho que obedecer. E aí eu não vou conseguir nunca. A lei só diz que eu estou em maus lençóis. E a graça diz, eu vou te salvar dos maus lençóis. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, se é pela lei, cancela a promessa. Não tem promessa nenhuma. Por que não tem promessa? Porque ninguém vai conseguir. Ninguém consegue. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós não fomos salvos porque fomos batizados nas águas. A Rafaela não vai ser salva porque vai ser batizada, já está salva. É a circuncisão do coração. Abraão não era circuncidado. Deus o chamou, teve uma relação com ele e marcou Abraão através da circuncisão. Rafaela vai ser marcada através do batismo. Deus vai dizer assim, esta é minha filha, em quem me comprazo. Estou oficializando o que fiz no coração dela, que ninguém viu. Então agora vocês estão vendo o que aconteceu com a Rafaela, o que aconteceu com a Helena. É desse jeito, gente. Isso não é justo. Essa é a frase que a gente ouve. Isso não está certo. Então vai para o céu e briga com Deus lá, pede uma audiência para ele, vê se ele te dá uma audiência para você convencê-lo que ele está fazendo errado. Por meio da fé, recebemos ajuda. É só por meio da fé que recebemos ajuda. Porque a fé direciona para a ajuda. A pessoa que não tem fé não é ajudada, porque ela não é direcionada para onde tem a ajuda. Mas sem a fé, como receber alguma ajuda do Senhor? Você reparou que Abraão não entrou na tenda depois que Deus falou com ele? Senhor, a partir de agora eu vou orar, eu vou jejuar, a partir de agora eu não vou faltar um culto. Ele não fez nenhuma promessa. E nós estamos errados em fazer promessas para Deus, que a gente não consegue cumprir as promessas que a gente faz. Então a gente não precisa orar? Eu não estou falando isso. A gente não precisa ler a Bíblia? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que fazer estas coisas, não porque eu fiz uma promessa a Deus. Eu tenho que fazer estas coisas porque é agradável à minha alma fazer estas coisas. Quem duvida não deve esperar nada de Deus. Na hora que você está orando, pedindo uma coisa ao Senhor, se bater uma dúvida, pode acreditar. Bateu dúvida, você não vai receber. Onde está escrito isso? Tiago, capítulo 1, versículo 7. Vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Por isso que a gente precisa ficar muito atento no seguinte, eu estou pedindo uma coisa a Deus. Se na minha cabeça, no meu pensamento, assim, mas se Deus não... Pronto, já acabou. Você desmantelou tudo. Versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Acharam? Se, porém, algum de vós necessita de... Peça para quem? Que a todos dá e nada lhes...
e ser-lhe-á. Então ele está falando assim, você precisa de sabedoria, peça a Deus. Pronto, você vai receber. Peça, porém, não peça por pedir. Com fé. Em nada, pois o que duvida, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então preste atenção. Por que será que você ainda não recebeu aquilo que você pediu? Se você pediu para a parede se mover, porque você teve fé. Mas se quando você está orando para a parede se mover, você fala, mas que coisa, acho que... Pronto. A tua dúvida foi maior que a tua fé. A parede não vai se mover. Nós precisamos vigiar quando estamos orando e pedindo a Deus alguma coisa, quanto a dúvida e a incredulidade que bate nessa hora. É muito importante nessa hora a fé não deixar a dúvida entrar. Quem duvida não deve esperar nada de Deus. Se não for a vontade de Deus, pronto, você já desmantelou tudo. Ah, mas eu já estou pedindo há tanto tempo, eu acho que, pronto, não vai ter. A fé faz a alma descansar no alto refúgio que é Deus. Mas sem a fé, a nossa súplica a Deus será inútil. Não existe qualquer outro meio de comunicação entre a nossa alma e Deus. É a fé. Então, se eu vou para diante de Deus sem fé, não agrado a Deus e eu não vou ter nenhuma resposta do Senhor. A fé proporciona união e unidade com a divindade. A fé reveste do poder e onipotência divina. A fé assegura que cada atributo de Deus está à nossa disposição. A fé defende contra as hostes do inferno. A fé faz vencer e marchar triunfantemente sobre todas as tempestades, sobre todas as adversidades. A casa não cai, mesmo os ventos vindo. Se nós colocamos a casa sobre a rocha, se a nossa espiritualidade está na fé no Senhor Jesus. E tem mais. Nós paramos lá no versículo 17, né? Vamos lá, leia o versículo 18 em voz alta, por favor. Já! Espera aí. Está voltando? Ah, estava em Tiago? Vocês ficaram lá em Tiago? Então larga Tiago para lá e vem para os Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 18. Essa é a 9ª mensagem, a gente não chegou nem 1% da série, hein? Sobre fé. Não estamos nem em 1%. E é a 9ª mensagem. Acharam? Romanos 4, 18. O que está escrito aí? Já? Esperando com a esperança, creio, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe for dito. Assim será a tua descendência. Eu acho interessante essa frase, esperando contra a esperança. O que isso significa? Que ele era velho, a mulher dele velha e estéril, ele já tinha passado da fase, né? Mas ele acreditou, ele estava firme, ele tinha fé que um filho ia nascer. O problema não era que era estéril, avançada em dias. Na verdade, Abraão... Então, qual era o natural ali? O natural ali é o seguinte, isso não vai ser possível. Porque a Sara é estéril. Porque eu e ela estamos velhos. Então, essa era a esperança. Esta era a esperança. O que é esperança? É aquilo que a gente está esperando acontecer. Mas a fé faz a gente esperar contra a esperança. Ou seja,
Eu vou crer, mesmo que eu não possa fazer, eu vou conseguir, mesmo que eu não tenha força para tal, porque Deus me fez essa promessa. A fé faz isso, gente. Não foi Abraão que disse, vamos dar um jeito. Foi Sara. Infelizmente, Abraão ouviu a mulher dele. A ideia dela. Olha só a ideia dela. Não vai dar não. Vamos mudar esse negócio. É melhor você, vai lá e resolve essa questão com Agar. Aí ele aceitou. Como Adão aceitou a oferta de Eva, dando a maçã, o fruto para ele. A gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a mulher está falando com a gente. E não ouvir a mulher. Então a Bíblia diz que Abraão esperando contra a esperança, Abraão atropelando todas as coisas normais da vida, Abraão crendo que seria pai de muitas nações, quando a mulher dele era estéril, ele esperou contra a corrente, ele remou contra a correnteza. A fé faz a gente esperar contra. Hoje, falando com uma pessoa, ela disse assim, porque a crise não tá esperando contra a esperança essa pessoa. Ele está indo na direção que a crise está levando. A crise está levando para trabalhar 12 horas por dia. Trabalhe 12 horas por dia, porque a crise está levando para lá. Não dê o dízimo, não seja generoso com Deus, porque a crise está levando para lá. Então a gente tem que ir contra aquilo que é normal, aquele fluxo. Se a crise está levando para lá, eu tenho que vir na direção contrária. É difícil? É difícil, é lógico que é difícil. É um exercício de fé. Versículo 19. O que está escrito aí no versículo 19? Sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Pronto. A fé não deixa quem quer que seja se enfraquecer. Por isso que eu disse hoje de manhã que eu não creio, Pedro Bittencourt, não creio que as pessoas com a fé santíssima desistem. Eu não creio. Porque a fé genuína, essa fé que vem ao nosso coração pela voz de Deus, pela palavra de Deus, ela não deixa a nossa fé enfraquecer. E sem enfraquecer na fé, ele enfraqueceu na vida, na saúde, ele enfraqueceu no seu vigor, ele enfraqueceu, embora o seu corpo amortecido, mas sem enfraquecer na fé. E sem enfraquecer na fé, olha só, normal, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Era para ele falar assim, eu já estou velho, eu vou deixar isso. É assim que a gente faz. Há uns 3 anos nós fomos a um casamento e sentou à mesa com a gente, um casal, e o homem olhou para mim, para Ilma, eu vou fazer 61, há 3 anos. O homem olhou e falou assim, caramba, vocês não envelhecem. Vocês tomam algum remédio? Vocês estão tomando alguma vitamina? Eu falei, não. É a graça de Deus. Essa pessoa já foi para o céu. Teve problemas de circulatório, problema cardíaco. Foi fulminante. Quando ele falou isso, ele falou assim como que, não uma inveja, mas assim, puxa. E fazia exercício, caminhava na praia. Era um atleta. Ele falou assim, puxa, eu estou assim nessa situação. Sabe o que eu estou querendo? Eu estou vivendo nessa perspectiva assim, o normal é ficar velho, o normal é ficar enrugado, o normal é perder as coordenações, o normal.
Eu quero esperar contra a esperança. Eu não estou dizendo que eu não vou morrer e não estou dizendo que eu não quero morrer. Quero morrer com saúde. Então, se eu tenho que fazer palavra cruzada para não ficar com problema mental, eu vou fazer palavra cruzada. Estou num desafio de tirar remédios de glicose, porque o meu DNA, minha genética, meu pai e minha mãe foram diabéticos. Então eu estou fazendo aquele esforço. Estava crente que com 4,5 km na esteira estava sendo o cara, né? Aí o Barão disse, não, me experienciei com 6, eu fui para 6, quase botei os bofs pela boca, mas eu fiz 6 e estou no 6 e eu estou dando um tempo. Estou falando para minha cabeça, tu tem que aumentar, tu tem que aumentar, tu tem que aumentar. Por quê? Porque eu quero esperar contra a esperança. Quero subir escadas. Vão ter casa com escada, não. Eu tenho que subir escada, subir e descer escada. Começar a subir e descer escada. Estou evitando o elevador para subir. Só uso... Não. Eu estou evitando escada para subir, mas para descer eu estou usando a escada. Entendeu? Para descer de escada é para subir com o elevador. Lá onde eu fico hospedado em Belo Horizonte, tem uma rampa que você fica doido só em olhar para ela, dá vontade de você esperar a terra passar, que a terra não gira. Vontade de você esperar a terra passar, quando o endereço que eu estou hospedado chegar ali onde eu estou, porque a terra vai girar, aí eu entro. É uma rampa só para atleta aquilo ali. Aí na última vez, eu já estava fazendo 6 por hora, né? 6 km a velocidade. Aí eu falei, eu vou subir aí com uma marcha mais leve. Mais leve assim, vou forçar, né? Eu subi. Eu senti menos, mas cheguei lá em cima, tive que parar e ficar olhando, admirando o Belo Horizonte. O que eu quero dizer? A gente tem que ir na marcha contrária. Nós temos que resistir o que todo mundo fala. Então, e sem enfraquecer. A fé nos faz esperar contra a esperança. A fé não deixa a gente enfraquecer. Embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido. Ele não falou assim, não, o meu corpo não está assim, não. Ele não falou isso. Embora ele testemunhasse que o corpo dele estava amortecido, porque já era de 100 anos e a idade avançada da sua esposa. Mas ele falou, não, eu não vou enfraquecer, minha fé é minha fé. E o pessoal lá do Anil, quando estiverem pregando, vai falar assim, Abraão foi um velhinho com fé, e com 95 anos ele gerou um filho. Primeiro ele gerou um filho numa empregada, depois gerou na mulher dele. O cara era fera. Mas hoje a gente está indo na direção da crise, na direção dos comentários antibíblicos, na direção daquilo que está sendo falado para nos desanimar e nos enfraquecer na fé. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu estou fugindo dessas vozes, o Temer, a Dilma, o Lula, não importa quem está lá. Não importa como esteja a situação, a fé não deixa quem quer que seja enfraquecer. Se você entende isso, diga amém. Versículo 20, em voz alta, já. Por que só uma pessoa começa primeiro, hein? Vamos de novo, já. É interessante quando Paulo bota essa observação aqui, porque lá em Gênesis capítulo 15, ele entra numa crise teológica. Ele não entra numa crise de incredulidade. Por isso que Paulo usa essa palavra no versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não teve dúvida da promessa de Deus. Então, ele, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, em primeiro lugar, a fé nos faz esperar contra a esperança. Fala isso para quem está ao seu lado. A fé nos faz esperar contra a esperança, contra a normalidade, contra as coisas que não...
mas não é possível isso. Ela nos faz avançar nessa direção. Segundo, a fé não deixa a gente enfraquecer. Terceiro, a fé não deixa a gente duvidar. Duvidar pelo lado negativo da dúvida. Não duvidou por incredulidade. Não era aquele cara que falou assim, eu acho que Deus não vai mais. Não, não é, eu esperei errado. Não, isso não é possível. Não, ele não duvidou por incredulidade. E tampouco ele se deixou enfraquecer e diz que se fortaleceu. A fé fortalece qualquer um em meio a qualquer situação ou adversidade e fortalece, fazendo com que a gente dê glória a Deus. Você está aí? E no versículo 21, leia em voz alta 21 e 22, já? Que ele era poderoso para cumprir o que prometera, e o juízo foi também imputado para a justiça. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. A fé é uma tremenda convicção, certeza, não em nós, não na nossa experiência, na nossa intelectualidade, não nas nossas obras, não na igreja, não no pastor, mas no Senhor quem fez a promessa. Quem é que fez a promessa para a gente? Não foi o pastor, não foi o bispo, não foi a igreja, não foi ninguém a não ser o Senhor. O Senhor, será que ele pode cumprir com a promessa dele? Quem crê nisso? Então, é esse texto, é isso que a Bíblia fala. Estando Abraão plenamente convicto de que Deus era poderoso, era no sentido do passado, que está falando da época dele, de Abraão lá, que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, a fé é uma tremenda convicção, certeza. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Pô, mas já passaram 25 anos, mas Deus vai cumprir. Mas já passaram 100 anos, mas Deus falou que vai tirar a gente daqui. Deus falou que vai dar uma terra para a gente. Deus falou que a gente vai prosperar. Deus falou. Ah, mas não, Deus é que falou, sai com essa boca cheia de dente para lá. Deus falou, Deus é fiel, eu creio em Deus. Ah, mas eu já vi um monte de gente. Não, sai para lá, capiroto, vai para lá, você que tá lá. Eu não quero conversa contigo, não. E quando a pessoa vier falar diferente do que Deus falou, fazer lá. Não ouça. Fala para quem está ao seu lado, não ouça. Aí o versículo 23. Isso eu acho isso tão bonito. E não somente por causa de Abraão está escrito que ele foi levado em conta, mas também por quem mais? Por nossa causa. Olha, isso foi escrito há 2016 anos, mais um pouquinho, menos um pouco. 1980 anos. Isso valeu para os romanos. Eu estou me apropriando disso que valeu para os romanos. Não somente por causa de Abraão. Está escrito que ele foi levado em conta. Mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Nós cremos. O qual foi entregue por causa das nossas e ressuscitou por causa da nossa justificação. Zéfine. Abraão foi ricamente abençoado. Nós também. Então para com esse negócio, a gente tem que parar com esse negócio de que eu tenho que andar certinho,
para não perder a bênção, eu tenho que andar certinho para poder ir para o céu. Não. Deus nos tirou do inferno quando a gente não prestava. Eu não estou falando para a gente andar errado. Eu estou falando que a gente tem que ser livre. A gente vai errar, aí o Senhor vai falar, vem cá. Abraão teve medo do rei. Fez a mulher dele omitir a verdade. Isso não é grave? Isso é muito grave. Porque uma pessoa que crê em Deus coloca uma nação inteira em perigo. Foi o que Abraão fez. Deus o abandonou? Não. Deus não o abandonou. Deus não vai abandonar você. Você vai sofrer? Você vai sofrer. Você vai ficar em maus lençóis? Vai ficar em maus lençóis. Mas Deus vai estar contigo. Sabe por quê? Você foi justificado pelo Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Então, eu gostaria que a Igreja Missionária Rio de Vida parasse de viver num andar de sobe e desce, de que pecou, vai para o inferno, se arrependeu, vai para o céu. Pecou, vai para o inferno, se arrependeu, vai para o céu. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho interessante que Abraão não faz nenhuma promessa para Deus que vai mudar. Abraão teve fé. E uma pessoa que tem fé e ouve o invisível e muda e sai na direção para mudar radicalmente a sua vida. Tu acha que Deus, quem é que fez isso na vida de Abraão? Foi Abraão? Não, foi Deus. Foi o poder de Deus. Deus fez Abraão crer. Deus deu a fé, que é dom, para Abraão. E a partir daí, quando você tem fé, tu sai de Ur, tu sai do Anil, tu sai de Jacarepaguá, tu sai de Miami, tu sai de onde você estiver e você vai para onde Deus te mandar, mesmo sem você saber qual é o lugar. Isso é obra de Deus na nossa vida. Isso foi obra de Deus na vida de Abraão. E não somente por causa dele Deus fez isso, mas Deus também fez por nós. Por causa de quem? Por causa do Filho dele, Jesus Cristo, que derramou o sangue na cruz e nos justificou com aquele sangue derramado na cruz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a fé nos faz esperar contra a esperança, a fé não deixa a gente enfraquecer, a fé não deixa a gente duvidar por incredulidade, a fé nos fortalece, a fé é uma tremenda convicção, não em nós, não na nossa experiência, na nossa intelectualidade, não nas nossas obras, na igreja nem no pastor, mas é uma tremenda convicção nele que nos fez promessas e é capaz de cumprir com todas as promessas. Agora, isso não foi apenas para Abraão, é o que Paulo está dizendo para os romanos. Isso foi para os romanos, isso é para nós, isso é para mim, isso é para cada um. O problema é quando a gente peca e a gente não sente mal-estar. Aí é preocupante. Mas quando você peca e você vai lá no chão e fica para baixo, e foge do pecado, e vai para os pés do Senhor e pede misericórdia, você é uma nova criatura. Porque a pessoa que não é nova criatura, ela peca e ela não sente nada. O que eu quero dizer? Um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, se ele é de Deus, ele vai ficar mal. Se a gente não vem para a casa de Deus, a gente vai se sentir mal. Se a gente recebe bênçãos e não honra a Deus com uns 10%, a gente se sente mal. Então, essa é a evidência de que Deus entrou na nossa vida. Porque as coisas que a gente permite entrar na nossa vida, começa a haver um grande conflito dentro de nós. E a gente começa a se sentir mal. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente falhou com o nosso Salvador. E João diz, ele é fiel. 1 João diz, ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Por quê? Porque nós já fomos justificados. Por isso que ele nos perdoa de todo pecado e de toda injustiça. Ele nos purifica. Por isso que a gente, todo mês, a gente senta à mesa com ele e fazemos isso em memória dele. Pegamos o pão, pegamos o sangue,
pedimos o perdão, pedimos a cura e Ele nos lava. Nós precisamos lavar o corpo todo. Pedro falou assim, então lava meu corpo todo. Não, você não precisa, só os pés. Os seus pés estão tendo contato com o mundo. Todo o teu corpo já foi limpo. Nós todos já fomos lavados pelo sangue na cruz do Calvário. Mas a gente acorda e nossos pezinhos vão lá para a lama. A gente precisa só lavar os pés. Então, isso é cristianismo, Rafaela. Não estou dizendo que a gente pode fazer o que a gente quer. A gente não deve fazer o que a gente quer. Se a gente fizer o que a gente quer e achar que podemos fazer, então nós não pertencemos ao Senhor. Porque quando a gente pertence ao Senhor, a gente tem a seguinte conclusão: pecado não tem nada a ver comigo, porque eu fui chamado para a santificação. Eu sou santo porque meu Pai é santo. E eu quero ser perfeito porque meu Pai é perfeito. E é isso que rege a nossa vida. Por quê? Por causa da fé. Se vocês entenderam, diga glória a Deus, aleluia, e dê uma linda salva de palmas.